falou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será o mesmo. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Quero acolher você que nos acompanha pelas parabólicas digitais, especialmente você que nos acompanha pelos canais abertos e pelo aplicativo da obra Evangelizar é Preciso. Separe agora sua caneta, caderno e Sagrada Escritura e vamos juntos conhecer a Palavra de Deus. Ô William, quero saudá-lo com muito grande fraternidade, também o Vinícius, a Joelma, Juliano. No último programa aqui estavam eles, encontramos-nos aqui. Também você, telespectador, abriu as portas da sua casa, ou aqui, ligou o seu televisor, ou o seu computador, ou o seu celular, o seu smartphone, quantos meios hoje, mas acolheu tudo isso para procurar, porque sequer queremos conhecer a palavra. É importante ter bem claro, não se trata de estudar como se estivéssemos numa aula de história ou de literatura religiosa antiga. Nós queremos estudar ou conhecer o que Deus quis comunicar para os seus. Então tem um caráter teológico, espiritual, catequético, pastoral. Uma ou outra informação de caráter histórico e teológico, claro, é necessário. Se não levarmos a sério o estudo exegético, facilmente cairíamos em leituras fundamentalistas. Por isso, o estudo e contar com a pesquisa científica, William e qualquer um de nós, sem a séria exegese, é grande o risco de cairmos em fundamentalismos. E seria desfigurar a palavra. Mas nosso objetivo aqui é outro. Mais do que pesquisa, de academia, de exegese, aqui temos intenções pastorais. Por isso a escolha do método, do estilo, por isso o formato de um programa televisivo. Nós estávamos verificando, no último encontro estávamos com as atenções voltadas para o prólogo de João. Confesso que a temática é árida, não se pode negar, mas é de uma densidade tão grande que alguma vez na vida teríamos que lançar os nossos olhos, nossos olhares, nossas atenções. Eu gostaria de recobrar, de recordar, de recapitular alguns dados daquele último encontro, para que hoje concluíssemos o tema do prólogo de João, mas numa linha de continuidade com o que já vimos. De outra maneira, seria grande
o risco de confusão, porque o prólogo é bastante teórico, é bastante abstrato. Eu gostaria que você, William, e você, telespectador, por favor, queira ler com ele, acompanhe com ele, tendo a sua Bíblia em mãos, mesmo que não seja a mesma edição, mas queira acompanhar. Nós começamos da outra vez no versículo 1 e fomos até o 8. Eu gostaria que você, William, hoje relesse. Por agora, o William. Versículo de 1 a 8, então, né? Isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ótimo. Foi isso que vimos até aqui, estudamos, embora a leitura tenha se estendido até o versículo 18 da outra vez. Eu gostaria agora, telespectador, acompanhe comigo. Aqui já vimos da outra vez, então seremos bastante rápidos na revisão, só para lhe recordar. Queira, pois, aqui está o primeiro versículo. Eu gostaria, William, você leia e eu vou apenas apontar alguns elementos interessantes em cada versículo, até chegarmos ao 8. A intenção agora é recapitular, recordar, rever, apenas retomar. Por favor, William. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Só quero, quem é o Verbo, o que é? Palavra, logos, assim traduzido, para que você compreenda, leitor. No princípio era a comunicação. Deus quis desde o princípio, desde sempre, era. Então não foi algo criado, era algo que já existia, tratava-se de algo que já existia. A comunicação. O desejo ou aquela realidade de Deus mesmo de comunicar-se. Vamos para adiante. Pode ler, William? No princípio ele estava com Deus. A tradução está assim, no princípio ele estava com Deus. Mas a tradução mais acertada, gramaticalmente mais acertada, no princípio ele, o verbo ou a comunicação, estava dirigia-se para Deus, estava voltada para Deus. Ou seja, é uma realidade de Deus mesmo, mas que ao mesmo tempo, a um só tempo, estava voltada para Deus e se distinguia, não se distinguia, mas comunicava-se com Ele. Era Deus mesmo em comunhão consigo, numa espécie de realidade comunicativa de diferentes pessoas divinas. Vamos lá? Então eu volto. No princípio era a comunicação, ou o verbo, ou a palavra. E esta palavra estava voltada para Deus, ou esta comunicação. Segundo passo. E esta comunicação era o próprio Deus. Terceiro passo. Quarto passo, está aqui, queira ler, William. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Do verbo, tudo foi feito por meio do verbo, ou da palavra, ou comunicação. Eu uso esse termo para ajudar a compreender. E tudo foi feito, quinto passo, entramos no mundo da criação. Antes o verbo,
ou a comunicação estava voltada para Deus, agora para o mundo criado. Quinto passo, vamos à tela seguinte, estamos recapitulando o telespectador. Pode ler, William. O que foi feito por meio dele era a vida, e a vida era a luz dos homens. O que foi feito pela comunicação, por meio da comunicação, sexto passo, era a vida. Vida, luz. Para toda a humanidade. Estou só recordando. Luz, direção, sentido, plenitude. Treva, desorientação, confusão, vazio, nada. Força. E aí vamos ao próximo. Pode ler, William. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. O outro passo, esse seria o sexto. A luz brilha, está no presente. Foi lembrado no encontro passado, se tem bem presente na sua memória, querido telespectador. E estamos aqui no sexto passo, a luz brilha no presente, que na linguagem grega o presente tem um sentido duradouro, que permanece, a ação é duradoura, que não limita o tempo, o término da ação, ou seja, a luz brilha, por mais que as trevas não a acolham e até tentem impedir a luz, ela continua a brilhar. Foi esse o sexto passo. E daí, no outro capítulo, no outro versículo, o que temos? Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Leiamos este também com o versículo seguinte, por favor. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. O sétimo passo. Um homem, se a luz era a vida, um homem veio para dar testemunho da luz, para que todos crescem. Ou seja, para poder compreender a luz, percebê-la, é preciso crer. É a primeira vez que no Evangelho de João se fala de crer, de ter fé. Depois será um dos grandes motes que encontraremos em cada página do Evangelho de João. Estou recapitulando. Nós fomos até o versículo 8. E aí queira expor, pois, e o William. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Até aqui nós viemos do outro encontro. Daqui para frente é a continuidade. Queira acompanhar, telespectador, com a sua Bíblia aí, João 1:9, o nosso colaborador aqui, William, por favor, capítulo 1, versículo 9. Vamos agora, depois desta retomada, ou recordação, ou breve revisão, agora vamos nos colocar no ritmo do estudo hoje. Por favor, William. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele quem? Se antes falava de João, até o capítulo, o versículo 6, ou do capítulo 1, versículo 1, do versículo 1 até o versículo 5, quando fala dele, é sempre referência ao verbo ou à palavra. Nos versículos 6, 7 e 8, ao falar dele, está se referindo a um homem chamado João. Agora, no versículo 9, estamos retornando ao ele, referência, William, ao verbo. Tenhamos isso bem presente para que nossa leitura não seja confusa. E eu gostaria de explicar, querido telespectador, ele era a luz verdadeira. Está falando do verbo. Se era olha a forma superlativa aqui, William. Superlativa é a forma de destaque, a única. Não era uma das luzes. Era a luz verdadeira.
Isto faz pensar que havia outras luzes. Luz, verdade, e o verbo era luz. Onde há luz, a direção e há sentido. A comunicação de Deus, o verbo ou a palavra, a comunicação do que Deus revelava era a luz verdadeira. É interessante que não fala que Deus é luz. Luz é o verbo. No Novo Testamento, é Jesus a luz. No Antigo Testamento temos os Salmos, o Senhor é minha luz, é minha salvação. Mas no Novo Testamento, luz, quando se fala, houve o verbo, que é Jesus Cristo, a comunicação, que é Jesus Cristo, ou então, é sempre Ele, ou então não se aplica a outros com esta mesma adjetivação. Ele é a luz verdadeira. Luz que remete à vida com sentido pleno. A palavra verdade, e daí verdadeiro, tem como equivalente amor no Evangelho de João. Não é sinônimo, mas tem como equivalente a luz que projeta amor, que ilumina sobre todo o homem. Ou seja, havia luzes não verdadeiras e todo o homem é uma possibilidade, outra vez, para todo o ser humano. Já no versículo 4 e versículo 5, a vida era a luz dos homens. Agora, outra vez, é impressionante como, no prólogo do Evangelho de João, William, está aberta essa perspectiva universal da luz, da comunicação, do verbo, para todo o homem ou para todos os homens. Não é apenas uma menção ou um direcionamento a um grupo seleto de pessoas de uma espiritualidade mais elevada. Esta luz quer alcançar a todos. E o verbo, ou a comunicação, vinha ao mundo. Este vinha no imperfeito. O imperfeito aponta para uma presença consistente, durativa. Ou seja, parece que aponta para uma decisão que o verbo comporta. A comunicação ou a palavra de Deus vinha e permanecia vindo e continuava a vir, como se fosse uma escolha permanente de Deus. Não é que vinha um belo dia cessou. Isto vale para os verbos ao imperfeito. Colocava, fazia, jogava, sem apontar para o término. Em português até deixa entender, mas em grego não. João escreveu em grego. O vinha, falava, dizia, ao imperfeito, está apontando para o caráter continuado da ação. Vinha e permanecia vindo como uma decisão irreversível do próprio Deus. E mundo, olha aqui a primeira vez que aparece mundo. Não é uma referência ao universo, William. O mundo está a falar do mundo da humanidade. Ele fazia sua luz brilhar, William, para a humanidade. Vinha ao mundo, vinha à humanidade. E aí, sobre o mundo, vai repetir várias vezes na tela seguinte, que é o versículo 10. Eu gostaria que você chegasse até lá, William, e lesse. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu.
o mundo não o reconheceu. Em certo momento, William menciona que as trevas não acolheram a luz. Agora é o verbo que era a luz, estava no mundo. Olha o imperfeito novamente. O mundo é o cenário no qual o verbo produz a sua revelação. A realidade, o grande cenário da humanidade, com todas as suas contradições e descontinuidades, ainda assim, é o lugar no qual a comunicação de Deus projetou sua luz, ou deu pronúncia à sua verdade. Ou seja, neste mundo, ou nesta realidade tão marcada por contradições, por pior que pudesse ser a história humana, ele estava no mundo. Estava voltado para o mundo, este verbo estar, como estava voltado para Deus, agora a comunicação está voltada para o mundo. Ainda que, observemos, aqui é passado. Não aponta para um fato permanente. Estava um ato permanente, imperfeito. Passado, em grego é auristo, não reconheceu, mas ele permaneceu estando, continuou, quer participar da história, uma espécie de grave rebeldia do mundo. Não reconhecer. Por um lado, a criação e o mundo foi feito por meio dele. E o verbo era luz. É comunicação. É palavra que Deus comunica, é verdade, é força que Deus, a partir da qual Deus faz existir alguma coisa, ou faz existir o mundo. O mundo, porém, não reconheceu. O verbo, por meio dele foi feito o mundo. E este mundo, por ele feito, não o reconheceu. Ou seja, ainda que não se por um lado o mundo não reconheceu, rebeldia, mundo, o cenário da humanidade. Por outro lado, foi feito por meio dele. A contradição da história. De um lado, foi criado pela comunicação amorosa de Deus. De outro, o mundo criado não reconheceu a comunicação amorosa. Não recebeu, ou seja, a luz não foi acolhida por aqueles para os quais ela estava destinada. Aí está a anunciar, e se lembra bem, prólogo, antes da obra escrita, é aquilo que prenuncia. Lembra da outra vez, né? Olha, William, se isso aqui fosse aula, eu ia fazer uma prova com você e ia perguntar o que é prólogo. E aí, se você fosse um bom aluno que tivesse estudado, ia me explicar que prólogo, numa obra literária, é aquilo que apresenta, que antepõe, que cria, expõe o grande cenário ao interno do qual vão se mover os personagens, ou então o grande conteúdo ao interno do qual haverá os desdobramentos explicativos da obra. Mas caramba, é você que acelera o relógio nesses nossos programas, Vinícius? Já é hora do intervalo. Vamos a ele, vamos agradar o patrão. E quero convidar, Dom Peruso, quem está em casa, a se inscrever no canal do YouTube da TV Evangelizar, porque é uma possibilidade de assistir novamente os programas Conhecendo a Palavra. Ó, inclusive, o senhor pode acompanhar aqui comigo. Ó, vem cá, encosta aqui. Aqui é o nosso YouTube. Nós temos mais ou menos aqui nós temos 38 programas que já foi ao ar, mas está no nosso canal do YouTube. Então você que está em casa, você pode se inscrever no nosso canal
e rever todos os programas Conhecendo a Palavra. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Minhas mãos te elevam e o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. A luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra. Quero aqui enviar a nossa saudação para algumas pessoas que deixaram as suas mensagens no Facebook da TV Evangelizar, no programa Conhecendo a Palavra. A Antônia Silva, sou de Tianguá, peço oração para toda a minha família. Luciene Gonçalves, boa noite a todos, sou de Cajazeiras, Paraíba, assistindo a TV Evangelizar pelo aplicativo, direto no meu celular. Rejane Bazana, boa noite, sou de Jardim, Mato Grosso do Sul. Rogelma Souza, sou de Fortaleza, Ceará. Anita Odônia, obrigado a todos, sou do Rio Grande do Sul. Então, várias pessoas nos acompanhando, Dom Peruso. Ótimo, e de diferentes lugares do nosso país. Quando eu comecei, eu tinha muitas dúvidas se deveria fazer o programa, até porque os cuidados com a arquidiocese empenham bastante tempo e um programa na televisão não se improvisa. Mas o padre Reginaldo foi como que a viúva dos evangelhos. Insistiu, até que a viúva conseguiu. E aqui ele não é viúva, mas conseguiu. É verdade que eu não quis bancar o juiz iníquo, isso também é verdade. Mas já são 2 anos e hoje sei, pelos números que me apresentaram, e quando saio de Curitiba encontro em muitos ambientes pessoas que vêm falar sobre o programa. É impressionante a força da televisão. William, você conhece seu charme aí, esforce-se porque você chega em muitos lugares que nunca imaginou que entraria. Tudo porque a TV nos leva. E aí a responsabilidade. Comunicar dá para dar voz e imagem a qualquer verdade. Que no nosso caso seja a verdade de Jesus Cristo, conhecendo sua palavra. Vamos lá, pois. Retornemos ainda ao versículo 1:10. Eu gostaria, outra vez, você pode reler, William? Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. O mundo não o reconheceu. Eu vou retomar. Mundo, o grande cenário da humanidade. Não é o cosmos. João até escreve no Evangelho, como está escrito, o autor do Evangelho, eu chamo de João, porque tradicionalmente assim se lhe atribui. Mas o autor do Evangelho até escreve cosmos. Mas para nós, cosmos é o grande universo. Aqui o evangelista não quer se referir ao grande universo, mas ele quer alcançar o espaço da humanidade. Ele estava no mundo. Não é estar como um objeto que estivesse lá colocado. Ele estava voltado para o mundo. Não é alheio. O mundo não é alheio a ele. E ele, o verbo de Deus, ou a comunicação de Deus, ou a palavra de Deus, ou a pessoa de Deus que faz parte da história, não era estranha, mas o reconhecimento faltou. Estava no mundo,
Foi enviado ao mundo, mas não foi reconhecido por aqueles aos quais estava destinado. Nesta mesma linha de continuidade, porque o prólogo de João parece que há uma sequência, como se tratasse de uma escadaria. A cada novo degrau também uma nova realidade e uma nova percepção da relação do Verbo de Deus com a humanidade. Qual é a nova percepção aqui no versículo 11 da tela seguinte? Por favor, vamos até ela. Ele, o Verbo, veio para o que era seu e os seus não receberam. Qual é o passo seguinte? Antes veio para o mundo. Agora veio, retoma, o que já tinha sido enunciado no versículo anterior, com o novo passo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. No versículo anterior, eu gostaria até que voltássemos à tela anterior, por favor. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ainda não fala de relações interpessoais. A comunicação ou a palavra de Deus veio para o mundo, não o reconheceu. Não diz por quê. O que houve? Há uma descontinuidade. A explicação vem então no versículo 11. E então agora ele veio para o que era seu. Agora toca numa relação de reciprocidade entre a comunicação ou a palavra de Deus com o que era seu. E aqui o seu tem um sentido coletivo. Agora aqui está, os seus não o receberam. Aponta para uma decisão deliberada. Isto é, o mundo se aclara mediante a expressão para os seus. Os seus faz pensar em intimidade, em afinidade, em relacionamento, em pertença. A mãe diz assim para os filhos, né? Estes são os meus. Tem 10 crianças e uma mãe está lá com 3. Os meus são esses 3 aqui. Não se trata aqui de uma posse. Não se trata apenas para diferenciar dos outros. Claro, tudo isso. Mas ao dizer os meus, está apontando para uma relação de maternidade e de filialidade com aqueles 3. Há uma reciprocidade entre ela e eles. O Verbo veio para os seus. Mas daí também a decisão. Não reconhecer não é resultado de um mal-entendido. Não o receberam. Há uma atitude deliberada de rechaçar. Não houve opção no mundo pelas opções ou pelas escolhas da comunicação ou da palavra. Está a mencionar aqui, não esqueçamos, no prólogo, está de alguma maneira a antecipar o que se abordará nas páginas seguintes de uma obra, quando se trata de obra escrita. Os antigos faziam isso quando se tratava de um teatro, de uma tragédia, aquelas obras de arte antigas. Antes do teatro por si mesmo, havia algumas cenas que apontavam para um conteúdo que viria nas sequências das cenas a seguir. Prólogo. Aqui também está, de alguma maneira, a apontar para as rejeições que o Senhor vai encontrar depois no decurso das páginas
do evangelista. Compreendeu? Consegue compreender isso, William? Sim. Conseguem compreender? Pergunto a vocês, o telespectador, eu não sei se consigo me fazer entender, então pergunto a estes aqui. Você deve estar a perceber, querido telespectador, que dar formulação, explicação, numa linguagem mais acessível, acerca de textos que fazem parte de um contexto cultural de outras épocas, e num linguajar abstrato, nem sempre é fácil, mas eu espero que, apesar das minhas insuficiências, que o Espírito de Deus e sua inteligência aí, querido telespectador, ajude a compreender o que o evangelista pretendia destes versículos. Não o receberam, foi o último passo das notícias deste prólogo. E daí, como ficou? O que temos no versículo seguinte, também na tela seguinte, para que possamos intuir aonde se chega com o verbo, ou quando se o acolhe. Vamos observar, começou a mudar o tom. Observemos aí, versículo 12, por favor. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, e aos que creem em seu nome. Nossa, outra vez, todos. A vida era a luz dos homens, a luz brilhou para todo o homem, todo aquele que nele crer pode ter acesso àquilo que o Verbo quer revelar de Deus, sempre o todo. Aqui outra vez o todos, no sentido agora na forma plural. Mas a todos que receberam, que o receberam, está a referir-se ao verbo, ou à comunicação, à palavra. Eu gostaria de explicar aqui ao telespectador, não é que o evangelista escreveu, no princípio era a comunicação. E a comunicação estava diante, voltada para Deus. E a comunicação era Deus. Não é assim que ele escreveu. Ele escreveu verbo, no princípio era o verbo. No princípio era a palavra. Eu estou usando aqui comunicação para conferir formas mais compreensíveis de captar a intenção do evangelista nessas suas linhas e nesta sua redação. Mas todos os que a receberam, digamos, a comunicação, ou a palavra, ou o verbo de Deus, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. É impressionante aqui o novo passo. Mas os seus não o receberam. Todavia os que o receberam. E então aqui, o que aponta? Não é que a rejeição, não é que as trevas constituem-se numa espécie de funesta fatalidade para a qual não existe possibilidade. Como se tivesse sido um fracasso da comunicação ou da palavra. Não. Àqueles que a receberam, eis aqui a nova condição. Filhos de Deus. Um filho. Você tem um filho, né? Qual é o nome do seu? Gabriel. E agora lembrei. Como agora, também naquele tempo, o filho participa de todas as alegrias do pai. Participa, ou os filhos numa família, participam de todas as experiências de vida familiar, de partilha, de afeto,
eles têm direito a tudo o que há de transbordamento amoroso entre os familiares. Eles estão profundamente imersos naquelas relações de comunhão entre os membros da família. Então, aqueles que receberam a comunicação ou o verbo, eles participam das intimidades, dos encantos, das comunicabilidades, das experiências de comunicação que Deus quer oferecer. Ou seja, aqui há uma referência à salvação. Quem é filho participa das vitórias de Deus, faz parte das alegrias vitoriosas do próprio Deus. Os que creem em seu nome, aqui volta o tema da fé. Os que acolhem a luz, ou acolhem a palavra, ou a comunicação, acolhem um nome. Começa a apontar para uma pessoa. Digamos assim, os que creem em seu nome significa discernir nele a única luz verdadeira. Aqui equivale a acolher a palavra última que é de Deus mesmo. É uma decisão de fé acolher a comunicação de Deus. É deixar-se tornar-se filho de Deus. É a resposta de Deus a quem quer crer. Não é apenas que Deus pronuncia a sua comunicação e eu acolho e lhe respondo. Ele pronuncia a sua comunicação e eu, ao acolhê-lo, também pronuncio a minha própria identidade de filho. Você lembra, William, o dia que o Gabriel, seu filho, o chamou a primeira vez, o chamou de pai, você recorda? Sim. Ah, lembra. Todos os pais, né? A experiência humana mais singela da vida familiar. Diga aqui para o telespectador. Quando o Gabriel o chamou de pai, foi um passo no aprendizado do Gabriel, já reconhecia quem era, mas agora pronunciou o nome de pai. Fez bem a ele ou fez bem a você? Com certeza fez mais bem a mim, né? Ah, fez um grande bem a você. Telespectador, agora voltemos ao nosso versículo aqui. Você pode ler de novo o versículo 12, William? Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Deu o poder. Não é que os filhos conquistaram isso por seus próprios méritos. É dom de Deus ter os que creem como filhos. Mas assim como fez bem a você ouvir o Gabriel chamá-lo de pai, é como a melhor resposta que os que creem no nome de Jesus, a comunicação ou o verbo, a melhor resposta que podemos dar a Deus é crer no nome na voz, na palavra que Ele enviou. Tomemos a sua experiência familiar. O Gabriel o chamou de pai, e aquilo lhe fez bem, William. O melhor que nós poderíamos oferecer a Deus é acolher a sua paternidade. Até a Deus faz bem o nosso acolhimento. Aqui o evangelista está a falar da grande mudança que acontece em quem acolhe a pessoa do verbo. Mas, sem dúvida, fica implícito. A melhor alegria dos pais é que de pai ou mãe, os filhos os chamem com ternura acolhedora.
É isso que o evangelista gostaria que o seu leitor compreendesse. Isto é, a decisão de fé, crer, os que creem em seu nome, a decisão de fé, ter fé, crer no nome do verbo que se tornou carne, virá daqui a pouco. Isto quer dizer ou aponta para uma realidade extraordinariamente sublime. É deixar-se ou aceitar-se como filho de Deus. E então, para onde nos leva o versículo seguinte? Eu gostaria que aqui se apresentasse. Sim, pode ler, pode seu papel, William, sua tarefa agora. Eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade e da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. Impressionante. Aqueles... Leiamos juntos os dois versículos, William. Eu gostaria que o telespectador acompanhasse por aqui. O William lê o 12, terminado o 12, sem qualquer interrupção, passaremos ao 13. Vai lá. Mas a todos que o receberam, deu o poder de tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade e da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. Eles, os filhos, aqueles que acolheram, que receberam o verbo, ou a palavra, ou a comunicação. Comunicação aqui não é mensagem, é pessoa. Pois bem, aqueles que acolheram, receberam a nova condição de filhos de Deus, não porque esta filiação foi gerada do sangue, ação humana, da vontade da carne, é uma maneira, é uma forma de falar da ação humana, ou da vontade do homem, não é mérito humano, não é conquista, não é triunfo dos que têm virtudes, ser filhos de Deus. É dom, é gratuidade. O Gabriel mereceu o seu afeto, William? Foi ele que fez obras extraordinárias para que você se afeiçoasse ao seu filho? Foi assim? Não. Ah, não foi. Ele era seu filho. É da natureza da paternidade o encanto, ou da maternidade. Aqui, crer não é resultado de métodos, conquistas, triunfos, estilos, construções humanas. É Deus quem faz os que acolhem a palavra, é Deus que os faz filhos, é Deus que se afeiçoa a eles pelo gesto, pela atitude de crer na pessoa de Jesus Cristo ou na palavra por Ele. Ele é a palavra viva tornada pessoa. Não esqueçamos, William, estamos no prólogo, estou repetindo, no prólogo aparece de alguma maneira condensada tudo o que virá depois. Até agora vimos o seguinte: o verbo estava voltado para Deus, era Deus, sua luz brilhou nas trevas, no mundo criado houve testemunhos desta luz, João Batista, muitos não reconheceram, outros não receberam, mas quem recebeu, chegamos aqui, assumiram a condição de filhos, não porque acolher foi mérito, discernimento pessoal, conquista da inteligência, realização triunfal de algo bem-sucedido, não, porque tornar-se filho de Deus, crendo nele, isto é dom de Deus.
o evangelista está a dizer. Tudo isso vamos encontrar depois no Evangelho. E vamos encontrar aqueles que acolheram e a nova condição deles por terem acolhido a palavra de Deus. Tem intervalo e o prólogo já se encaminha para uma perspectiva maravilhosa que veremos depois. Quero lembrar você que nós necessitamos da sua ajuda, da sua generosidade para continuarmos levando o verbo, a palavra, a comunicação a tantas pessoas que têm fome e sede de justiça. Por isso, nos ajude com a sua contribuição nesse mês de junho e também você pode nos ajudar com a campanha da Santa Chagas. Estamos na 3ª etapa. Precisamos juntos levar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o intervalo, voltamos já. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o renova minha vida no teu Espírito, Senhor, e deixa que eu navegue nos teus mares de amor. Renova minha vida no teu Espírito, quero renascer para servir-te, ó Senhor. Estamos de volta para o 3º e último bloco do programa Conhecendo a Palavra. Quero aqui mandar um grande abraço para a Valdineia, nos acompanhando no estado de São Paulo, a Cleusa Passos, sou de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Conceição Lima, Piauí, Odete, boa noite, sua bênção, Dom Peruso, estou acompanhando aqui de Limeira, São Paulo. A Nilza Raimundo não colocou aqui a cidade, está nos acompanhando, mas diz que é maravilhoso poder acompanhar o programa Conhecendo a Palavra. Conhecer a palavra. Eu gosto muito da expressão conhecer. Na tradição bíblica, não é apenas, William, uma espécie de operação psicológica, mental, intelectual, não é a intelecção de uma realidade. É inteligir o que o texto bíblico escreveu. Isso a gente pode fazer estudando até sem amar. Dá para conhecer o escrito, aqui eu falo o escrito, sem precisar crer. Eu faço uma análise literária com o auxílio da pesquisa literária e posso me restringir aí ao que o texto significou por parte do autor e da época do escrito. Mas, como no prólogo, se eu me convencer que quem escreveu era movido pelo Espírito Santo. Claro, ele escreveu com sua inteligência, com os critérios culturais do seu tempo, com os limites da sua época, e aí há insuficiências históricas e teológicas, inclusive. Não há completudes. Esta palavra retrata as insuficiências humanas de quem humanamente escreveu. Mas é assim que Deus se manifestou. É isso que nós vamos ver aqui no versículo 14 do prólogo, agora. É por isso que eu mencionei o verbo, ou a palavra, ou a comunicação se fez carne. Parece que tudo o que fora escrito antes desses versículos se encaminhava para este ápice. Paradoxalmente, o verbo era Deus, estava junto de Deus,
O Verbo era a luz da humanidade. Nele havia a luz e a luz era a vida. São todas afirmações de uma realidade sublime, ligadas a Deus mesmo, lá na sua realidade infinita, acima da história. Nesse mundo cheio de histórias e de limites, Vinícius, até os nossos cabelos nos deixam mais feios, não é? Não seriam limites humanos aquela forma do próprio Deus ser na eternidade. Não há as contradições da história, mas a comunicação. Deus quis comunicar-se e aí escolheu-nos para fazer brilhar em nós a sua luz. E o momento mais elevado, digamos assim, do prólogo é aquele no qual afirma o quanto se fez pequeno o Verbo. O Verbo que era Deus, que estava junto de Deus, agora está entre nós. Vamos observar aqui o versículo 14. Leia, William. Eu gostaria que começasse do versículo 12. E que, então, a equipe lá de retaguarda colocasse no versículo 12. Por favor, para falar do Verbo. E o William leu 12, terminado o 12 sem interrupção, o 13, nós queremos chegar ao 14. Podem começar, William. O telespectador pode acompanhar por aqui. Nem precisa ir à sua Bíblia, que daí participa melhor desta sequência temática que vai encaminhando, passo a passo, até chegar à história humana. Por favor. Mas a todos que o receberam, deu poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade e da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Parece a imagem, talvez seja um pouco pobre demais, mas talvez ajude, como que um afunilamento. O Verbo estava em Deus, era Deus, estava junto de Deus, nele havia vida, e esta vida era a luz, e a luz brilhou e se revelou a todos. Alguns receberam, outros não o acolheram, mas os que o acolheram, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Tudo isso o Verbo fez. Agora um passo ainda maior. E o Verbo se fez carne. Nunca tinha, no Evangelho, nessa sequência do prólogo, nunca o Verbo de Deus, ou a comunicação de Deus se tornara tão pequena, pequenez humana, e nunca tinha se tornado tão grande, tão acessível, tão palpável o amor de Deus. E chegamos a este versículo 14. Vale a pena relê-lo, queira fazê-lo, William. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Agora passa do estilo declarativo ao estilo confessante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. De agora em diante, esta sequência é como que um hino. Ela é regida especialmente pelo pronome nós. O Verbo se fez carne e habitou
entre nós, nós vimos a sua glória. Está escrito assim: e o Verbo se fez carne. Verdade. No Evangelho está, o Verbo se fez carne, literalmente. João escreveu, ou o autor, melhor, escreveu em grego, escreveu carne, sarx. Mas aqui há um sentido figurado. O Verbo, ou a comunicação, a palavra de Deus, se fez pessoa humana. E aqui está traduzido, habitou entre nós. Mas o evangelista escreveu literalmente em grego, e estabeleceu a sua tenda entre nós. Não é simplesmente ter construído uma barraquinha. Tenda. Faz lembrar o tempo do Êxodo. O caminho do Êxodo. Suas tendas. A tenda da aliança, que era a tenda da reunião. O povo percorria o caminho da travessia no deserto, na primeira aliança. E havia uma tenda na qual a arca era colocada. Agora é tempo de uma nova aliança. Nunca Deus estivera tão próximo da humanidade quanto agora. Tem uma tenda, caminha com a humanidade, faz parte dos nossos passos, conhece as nossas dores, participa das nossas insuficiências. Percebe e mergulha nas nossas pobrezas. Tudo isso está dito. E habitou entre nós. Perspectiva da nova aliança. Nós vimos a sua glória. Eu gostaria, estamos no prólogo. E o prólogo anuncia o que vem a seguir. Eu gostaria, lemos de novo. Você já leu várias vezes, William, uma vez mais, 2:10. Poderíamos ir a outros textos, mas isso alongaria muito e o nosso tempo é limitado. 2:10, outra vez, para falar da glória. 2:10 ou 11? Acho que é o 11. Vamos lá. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram lá, nele. O princípio dos sinais. William, eu falei 10, só para ver se você estava atento, viu? Eu percebi eu isso. Eu queria mesmo detectar a sua atenção. 10 com estrelinha para você. Mas vamos lá. Vimos a sua glória. Tudo o que o Verbo vai fazer daí, depois que começar a atuar, é para renovar, para revelar a glória de Deus no Verbo. Observemos então, leiamos aqui. Antes dominava a metáfora da luz. Agora os termos mais proeminentes são glória, graça, verdade. Antes falava que o Verbo viera para os seus, mas sem indicar onde isso se realizou. Agora, cada vez um novo passo, uma nova aproximação, uma nova revelação, e agora ele veio entre os seus, participando do caminho dos seus. Tem sua tenda, participa da história do seu povo. Ou seja, não somos nós que chegaremos a Deus, mas Deus é que se achegou de nós. E isso, de sua plenitude, recebemos graça e verdade, porque Ele se apresentou repleto de graça e verdade. Vamos observar aqui, versículo 1, por favor. Leia o versículo 1, William. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E agora leia o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória,
Glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Ou seja, um efeito retórico evidente. Alguém que vivia com Deus na eternidade agora tem sua tenda entre nós. Uma espécie de distância absolutamente insuperável para nós, mas Deus se fez próximo. E o que vamos encontrar no prólogo, ou melhor, este prólogo está a apontar para o que é que o leitor vai encontrar depois desse prólogo. A aproximação de Deus, que se fez carne, do Verbo que se fez carne e que agora vive seus dias, caminha com a humanidade, participa das suas vicissitudes. Não se trata aqui de uma divinização da carne. Não é que nós homens agora tornamos-nos divinos porque o Verbo se tornou divino, porque o Verbo de Deus se tornou pessoa humana. Não é que a humanidade agora é divina, é que Deus se humanizou. A intenção do evangelista é que o seu leitor compreenda quanto Deus, nas páginas que seguem ao prólogo, em que grau Deus se tornou humano. Um humano tão nobre que vai amar até o final. Daí, quando chega lá na cruz, vai dizer: tudo está consumado. Não é? Acabou tudo. Não. É o quê? Agora sim, Deus amou a humanidade de uma maneira tão encarnada que até sua carne perdeu as forças amando e perdoando. É isto que o evangelista quer apontar nesta leitura. Ou seja, a carne efêmera, mortal, que nós trazemos, a humanidade efêmera e mortal, esta serviu para que Deus mostrasse, ou dela se servisse para estar entre os seus. E aí fez sua tenda. Quer participar dos dias daqueles que o acolhem. Entre nós. A co-humanidade de Deus não tem aqui um sentido restritivo. Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não tem um sentido de Deus ter restringido e ficar pequeno. Tem um sentido inclusivo da humanidade ter sido acolhida por Ele, na figura do Verbo. É isso que o evangelista gostaria que o seu leitor percebesse. Ele, evangelista, pretende, neste prólogo, que o leitor se reconheça incluído nos caminhos de aliança que Deus fez mediante a encarnação do Verbo. A palavra aliança quer dizer aliado. Deus é tão aliado da humanidade que vestiu-se de limites e pobrezas humanas. Não porque ele tornou-se pequeno, mas porque ele encantou-se com a fragilidade daqueles que o acolhem. Ou seja, é evangelho, é boa notícia. E por isso, vamos encontrar depois, William, eu gostaria até, para mostrar essa perspectiva, que você fosse ao capítulo 5, por favor. William, vamos lá. E o telespectador também. Como o prólogo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos observar no capítulo 5, um exemplo entre muitos. Queira ler, William, capítulo 5, versículo 1 e seguintes. Depois disso,
Por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betzata. Ótimo, já vai para o versículo 3, o leitor e o telespectador conhece o contexto. Pode ir? Sobre esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando borbulhar da água. Porque Versículo 5 já vai. Versículo 5. Encontrava-se aí um homem doente, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ficar curado? Um instante. Eu vou ler aqui com o telespectador o versículo 14, prólogo. O prólogo antecipa o que vem na obra a seguir. E então você vai ler, assim que eu terminar a minha frase aqui, junto com o telespectador, você retoma esse último versículo. Jesus se aproximou. Telespectador, acompanhe aqui comigo. Estamos já a terminar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Já expliquei. E nós vimos a sua glória. Glória, encanto. Glória que ele tem junto ao Pai, cheio de graça e verdade. Agora vamos ver o Verbo que se tornou carne, habitou entre nós. O que fez, tendo ele habitado entre nós? Leia, William. Vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ficar curado? Ou seja, ele veio, habitou entre nós e aproximou-se da humanidade extremamente indigente, ferida, golpeada, desfigurada. Habitou entre nós e aproximou-se daqueles dentre nós que mais experimentam a fragilidade. Nós conhecemos tudo o mais. Mas vale o mesmo para o cego de nascença, vale para aquela multidão que estava com fome e ele multiplicou os pães. Vimos a sua glória. Ver. O verbo ver é muito presente no Evangelho de João e não pretende indicar com o verbo ver, eu estou vendo com os meus olhos uma operação visual que a camisa do William é cor. Que cor que é essa aí? Cor de vinho? É cor de vinho. O telespectador, eu não entendo de cores, mas operação visual, cor de vinho. Não é isso. O verbo usado pelo evangelista é contemplamos a sua glória. Isto é, chegamos a perceber que neste homem há o encanto, glória, graça, verdade, ao encanto de Deus. Nele contemplamos os encantos de Deus. Aqui entre nós, na sua tenda, que ele ergue a tenda, caminha conosco nos caminhos da vida, montamos a tenda num novo passo, numa nova realidade, levantamos acampamentos, seguimos a linguagem de um povo em caminho. E ele veio participar do caminho de um povo. E aí já vamos, o nosso tempo é limitado, mas agora estamos aqui nos últimos versículos que eu gostaria que você lesse, William. Agora é bem mais fácil de compreender, porque já situa o Evangelho, que já situa a pessoa de Jesus. E aqui ele vai pronunciar o nome de Jesus, que nós vamos observar até agora, desde o verbo para daí chegar ao nome e à figura de Jesus Cristo. Queira ler, William. João dá testemunho dele e clama, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim. E daí? Pois de sua plenitude
todos nós recebemos graça por graça. E daí? Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Agora chegamos aqui. Foi preparando passo a passo, até que chegou ao momento álgido, mais elevado. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Quem é? É Jesus Cristo. A lei, o povo recebeu de Moisés. Seu valor foi dado por Deus. Mas agora, o Verbo de Deus que se fez carne, nunca acontecera isso antes, somente agora, nunca quanto agora, Deus se fizera tão próximo da humanidade. Então, quem olhar para Ele, vai contemplar todo o sonho de Deus de um dia. Palavra que se pronunciou em forma e em veste humana para poder acariciar a humanidade que precisava da sua graça, graça e verdade. Termina aí o prólogo, então a gente agora começa a passar versículo por versículo, capítulo por capítulo e vai encontrar o Verbo, a palavra de Deus, caminhando entre os seus. Quem não receber, perde uma grande chance, mas quem o acolher, tem relações filiais com o Pai. Esta é a boa notícia. Agora sim, João preparou todo o cenário para começar, o evangelista, para começar a apresentar, passo por passo, desta graça por graça, que em Jesus Cristo Deus quis nos revelar. É isto. Nossa, 2 dias, 2 encontros, hein? Só para falar do prólogo. Agora vamos começar o evangelho. É uma maravilha o Evangelho de João. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Conhecendo a palavra, vamos ficando por aqui. Até mais. Renova minha vida no teu Espírito, Senhor, e deixa que eu navegue nos teus mares de amor. Renova minha vida no teu Espírito, quero renascer para servir-te, ó Senhor.